Aqui é a Adriana Salles, diretora editorial da revista MIT Sloan Review Brasil, e eu venho fazer a comissão de frente dessa tempestade cerebral. Os raios, ou sinapses, vêm, de um lado, do Silvio Meira, que é um dos maiores nomes da transformação digital e da inovação no Brasil, e conselheiro da MIT Sloan Review Brasil. Ele está com a gente aqui. Do outro, o Ricardo Cavallini, pioneiro do movimento Makers e um dos principais divulgadores tecnológicos do Brasil e embaixador da nossa revista, da MIT Sloan Review Brasil. No centro da tempestade, tem sempre um assunto com um grau elevado de complexidade e incerteza para os negócios e para os gestores brasileiros. É um assunto mundo VUCA. O assunto VUCA de hoje é o impacto da eleição americana na inovação. Abre parênteses. Eleição americana é Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos, fecha parênteses. E a gente está falando desse impacto na inovação do Vale do Silício, na inovação do Brasil, na inovação do mundo. Silvio Meira. Presente. Ricardo Cavallini. Presente. Então, podemos começar o Reviewer, o podcast Brainstorm da revista MIT Sloan Review Brasil, no seu tocador preferido, segunda-feira sim, segunda-feira não, com os assuntos mais relevantes do momento para a comunidade de negócios. Eleição do Biden, né? E aí eu vou somar nessa história não só o próprio Biden, mas toda a mudança que a gente pode ter no Senado lá nos Estados Unidos, né? Porque no final das contas o peso do Senado para dar esse direcionamento é muito grande também. E aí acho que vale a pena a gente falar um pouquinho das Big Techs lá fora, porque querendo ou não, elas têm um impacto grande aqui no Brasil. Primeiro porque muitas dessas empresas estão aqui, né? Então, sei lá, Uber, para dar um exemplo, é dominante aqui no Brasil também. E segundo que o que é feito lá e as consequências do que é feito lá se espalham, né? Influenciam o mundo inteiro. E aqui não é diferença. Então acho que seria legal a gente tentar fazer uma análise aí de que tipo de consequência a gente pode ter nessa mudança. Então vamos lá, eu acho que tem muitas coisas, tá? A primeiro é o seguinte, pode ser polêmico para alguns, mas menos volatilidade, né? O Trump é gostando de você dele ou não, ele é um elefante numa loja de louça. E essa incerteza se o cara vai xingar alguém, vai brigar com alguém, isso traz uma volatilidade. Ainda que algumas pessoas, não, mas as Big Techs foram beneficiadas com ele, com o corte de taxa, mas assim, ao mesmo tempo, a briga que ele tem com as empresas chinesas tem impacto, você começa a ver a hora que ele proíbe o Google de vender a loja, aí a empresa chinesa vai lá e abre a loja, e aí o problema piora, enfim, tem essas pataquadas que acontecem, e até o lado pessoal, né, que a gente tem ali de briga de Amazon, Microsoft pelo cloud, enfim, então acho que assim, menos volatilidade, eu acho que já é uma das consequências que eu prevejo. E eu acho que tem um risco de mudar a questão de imposto, né, de diminuir investimento em venture capital, porque o Biden, pelo menos do que a gente conhece dele, pode mudar um pouco esse caminho, isso trazer um pouquinho de menos de investimento para venture capital. Isso não teria tanta certeza nisso, mas é um chute que eu faria. O que eu acho que muda radicalmente é política de imigrantes, principalmente pela vice-presidente, enfim. E isso eu acho que é uma das coisas, eu já vi você falando muitas vezes, eu concordo com você, eu acho que os Estados Unidos estão numa levada de apodrecimento de tudo que eles construíram em décadas, mas acho que esse é um dos exemplos. Assim, os Estados Unidos só são o que eles são por causa dos imigrantes. Né? Isso vale para a cultura, isso vale para as grandes corporações, desde AT&T, Pfizer, até as Big Techs, né? eBay, Google, Tesla, muitos desses caras ou é imigrante ou é filho de imigrante, né? A própria Apple, a Amazon, são o Jobs era filho de sírio, o Bezos, acho que se não me engano é filho de cubano, mas isso é uma coisa que essa política do Trump de contra-imigração é muito ruim para a inovação em muitas camadas diferentes. Eu acho que tem uma coisa que pode ser prejudicado, que são as empresas da gig economy, né? Então, essa maluquice de ser radical, se o cara é funcionário ou não é, essa discussão está muito em voga lá, e isso pode ter alguma determinação, talvez federal, não sei. Isso pode ter um impacto grande. E eu não acredito na história de divisão de empresas. Eu não sei o que você acha, mas eu acho que os Estados Unidos não tem mais
vou usar um termo técnico aqui, tá? Acho que os Estados Unidos não tem mais culhão para fazer isso, né? De usar a lei antitrust para mudar. Eles já não tiveram com Microsoft, né? Na época lá do 11 de setembro. Agora, com a pressão da China, a opinião pública vai ser muito facilmente manipulada nesse aspecto, né? E o Senado é sensível à opinião pública. A Suprema Corte deles lá está mais conservadora do que era, então eu acho que dividir empresas, a gente pode ter alguns exemplos menores, como está rolando agora com o Chrome, mas dividir as empresas mesmo, né? De maneira, a loja para um lado, o telefone para o outro, e eu não acredito muito nisso. Eu acho que tem algumas coisas que podem acontecer, de criar regras para social media, e isso tem um impacto imediato para a gente, isso é muito provável. E talvez uma coisa que volte a acontecer é o investimento em ciência e tecnologia, né? Que acho que diminuiu com o Trump. Ainda que ele esteja prometendo colocar mais dinheiro em inteligência artificial, computação quântica, que são coisas relevantes e que a China tá colocando uma grana absurda já há um tempo, o que a gente tem dos relatórios é que se diminuiu muito o investimento em pesquisa e desenvolvimento nos últimos anos. E aí talvez com o Biden isso volte a crescer. Eu acho que de imediato acho que é isso. O que você acha, Silvio? Bora lá. A primeira coisa é que o atual ocupante do cargo de presidente dos Estados Unidos, ele funciona como um equipamento que tem no Hitchhiker's Guide to the Galaxy, no guia dos mochileiros das galáxias, né? No guia do mochileiro das galáxias, que é o Infinite Improbability Drive, né? O motor de improbabilidade infinita, né? Que faz com que você trafegue entre duas estrelas numa velocidade quase zero, né? Num tempo quase zero. Trafegar entre duas estrelas numa velocidade quase zero, você não ia chegar nunca no tempo quase zero, né? Em alguns segundos. Mas ao mesmo tempo, enquanto você está fazendo isso, o seu navio se transforma numa baleia e você é o Jonas, tá certo? E fica todo o burro da baleia caindo por cima de você e a sua vida vive um inferno nesse tempo onde esse fenômeno acontece, tá certo? Então, você mencionar o elefante na loja de louça, eu acho que é muito pouco. A outra coisa é sobre pessoas, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, eu acho, com governos autoritários em países decadentes, porque eles tendem a tocar um negócio que é tecnicamente talvez chamado de nacionalismo de declínio, que é o que os Estados Unidos vem fazendo nesse governo do atual ocupante da Casa Branca. O nacionalismo de declínio envolve você achar culpados, primeiro. Você tem que achar culpados. A China é o culpado disso, aí tal lugar na Europa é culpado disso, o problema do Brasil é dos brasileiros, aí o problema da violência dos imigrantes e por aí vai. Esse nacionalismo de declínio, ele cria uma espécie de uma casca grossa para você fechar o país ao redor dele mesmo e se defender dos inimigos. Eu estou falando nacionalismo de declínio não é por causa desse atual ocupante da presidência dos Estados Unidos, mas é olhando para um efeito mais longo. Você vê isso na história da humanidade, né? Todo país que já foi extremamente importante tem uma política de nacionalismo de declínio que é excludente, que despreza a diversidade, que despreza redes, despreza conectividade, torna um país um lugar muito árido, muito acre para a novidade, para o debate real com fundamentos, para as disputas políticas que não sejam arengas, intrigas e brigas. É isso que a gente está vendo na atual sucessão lá. Hoje, o secretário de Estado disse, ao ser questionado sobre uma eventual transição suave nos Estados Unidos, ele disse que a transição do segundo mandato do atual ocupante ia ser suave. Quer dizer, nós não estamos olhando para um oficial qualquer de governo, estamos olhando para o secretário de Estado do país. A última coisa sobre empresas de tecnologia, veja, a minha posição é pública sobre isso. Eu acho que já passou do tempo e os gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, principalmente na área de busca, redes sociais e conteúdo, já deveriam ter sido regulados. Eles passaram há algum tempo do estágio onde as Big Seven foram criadas no mercado de óleo dos Estados Unidos a partir de uma empresa tão dominante naquele mercado que não havia nenhuma solução econômica e social que interessasse para o país que não fosse quebrar o monopólio. Você tem países como o Brasil, né, que do ponto de vista de tecnologia são apenas usuários disso, você tem uma máquina de busca fazendo muito mais de 95% de todas as buscas do Brasil com um comunicador pessoal conectando mais de 95% de todas as pessoas no Brasil e por aí vai. Não há nenhuma alternativa razoável se você tem
tem monopólios privados, a não ser você introduzir algum tipo de regulação. Eu não sou necessariamente contra um monopólio, mas um monopólio privado que define suas próprias regras. Por exemplo, um dos maiores repositórios de vídeo do país, que a governança do repositório, sem nenhuma razão publicamente explicável e transparente, decide do nada cancelar um canal, por exemplo, que é o mecanismo fundamental de sobrevivência de uma pessoa que trabalhou 15, 20 anos, 10 anos, 5 anos para montar aquele canal. Isso não é razoável. Não é razoável porque não há alternativa. Então, alguma forma de regulação haverá. Haverá regulação na Europa, para essas plataformas originárias e baseadas nos Estados Unidos e com capital nas bolsas americanas. Haverá regulações em outros espaços econômicos. Disso eu não tenho a menor dúvida. Mas eu também não tenho dúvida que, seja transferido o poder para quem for, no caso dos Estados Unidos, o espaço digital vai ser multipolar. Isso é uma infelicidade, na minha opinião. Eu estava lá no começo da internet, fui parte do primeiro comitê gestor da Internet Brasil, e um sonho ingênuo que eu acho que a gente tinha lá no começo da internet, na década de 70, na década de 80, na década de 90, era que você ia ter uma internet que integrava mundos, né? Aí, de repente, você tem uma internet russa, você tem uma internet chinesa e de suas áreas de influência, você tem uma internet americana e de suas áreas de influência, tem um risco de ter uma internet europeia e suas áreas de influência, e essas várias internets começam a fragmentar a internet global e impedir que a gente tenha mais entendimento no mundo. A gente está num ponto, eu acho, da história da humanidade aqui no planeta, talvez a gente nunca tenha precisado se entender tanto, e sobre um problema que não tem nada a ver, a menos do detalhe de que o atual ocupante do cargo de presidente dos Estados Unidos foi a pessoa que singular e individualmente mais contribuiu para o aquecimento global e para a crise climática nos últimos 100 ou 200 anos, tá certo? A gente está num ponto hoje que a gente precisa entender que o principal problema que a gente tem é a crise climática. Esse é o principal problema que a gente tem. 10% da população do planeta mora a menos de 10 metros de altura em relação ao nível do mar. 40% da população do planeta mora a menos de 100 quilômetros do mar. Um aumento do mar causado, por exemplo, pelo derretimento da Groenlândia, onde o gelo está em cima da Terra, a gente consegue perceber isso pouco aqui. A Groenlândia derrete, o nível do mar aumenta 7 metros. 7 metros. Se o Polo Sul, se a Antártica derreter, o nível do mar aumenta 70 metros, com as marés consequentes e com toda a dificuldade que vai ser enfrentada pelas economias dos países menores e que são basicamente ilhas ou que estão muito próximos da costa, e sua economia basicamente dependente do mar e do que consegue ser gerado a partir de lá. E nós vamos ter uma crise global, Cava, de proporções catastróficas se a gente não conseguir manter o aquecimento global perto do limite de 2 graus acima do começo da Revolução Industrial. O espaço digital, por acaso, tem uma responsabilidade nisso. As contas que a gente tem mostram que, por exemplo, no começo dessa década, o espaço digital consumia tanta energia quanto a Argentina. Hoje, o espaço digital consome tanta energia quanto o Brasil. Isso significa, basicamente, que o espaço digital consome tanta energia como a 10ª maior economia do mundo. E a gente tem que trabalhar dentro do espaço digital para reduzir esse consumo de energia, mas mais do que isso, a gente devia estar usando o espaço digital como um todo para articular o planeta inteiro para resolver seu problema de energia, o problema de sujeira, o problema do aumento da poluição global. E o aumento da temperatura global vem basicamente de 2 formas de energia. Energia mesmo, gerada como eletricidade e como mobilidade automotiva e aérea e de navios e assim por diante, e energia na forma de alimentos. Se a gente não resolver isso, toda essa discussão que a gente está tendo aqui sobre o mundo digital é irrelevante. A gente devia estar se articulando no mundo digital para resolver o maior problema fundacional do planeta Terra. Talvez não do planeta. Deixa por eu falo do planeta, mas não é do planeta mesmo, não. É da humanidade. Se a humanidade desaparecer, o planeta Terra não vai estar nem aí, né? Eu não acho que o planeta vai sentir falta da gente, dos humanos, não. Não, eu concordo, Silvio, mas a gente está dando o cachorro está comendo o próprio rabo, porque para que isso que você está falando aconteça, a gente precisa sensibilizar as pessoas e fazer com que as pessoas entendam e aceitem o problema. E parte do que está fazendo, parte do que está fazendo as pessoas justamente a pararem de pensar, pararem de olhar para a ciência, pararem de olhar para a verdade deixou de ser relevante, também está nas redes sociais, né? Sim. Que também está nessa história que a gente está falando de Big Techs. Então, a gente está num ciclo vicioso aí,
e que talvez essa regulação, que eu tenho algumas ponderações em relação a isso, né? Porque ela tem que servir para regular, mas ela também tem que servir, assim como você falou da Standard Oil aí, para fomentar a inovação e tudo mais, mas tem que servir para a gente quebrar esse ciclo vicioso e gerar um ciclo virtuoso, para aí sim a gente parar de patinar, né? Mas como é que você vai fazer isso se, por exemplo, é uma característica essencial do algoritmo da maior rede social do planeta, ou pelo menos do ocidente do planeta, que ela fomenta discórdia para aumentar a sequência de contribuições às timelines para ter mais oportunidade de botar propaganda. Se você não entra nesse espaço regulatório... mas acho que nós estamos falando a mesma coisa. Acho que a gente precisa... A regulação dessa história, ela precisa acontecer. Eu só não acredito na história de divisão. Eu acho que nesse momento os Estados Unidos não vai fazer isso. Agora, regular, eu acho que é bem provável, né? Assim, no Trump você já tinha um pouco da loucura dele de achar que tá todo mundo contra ele e tudo. Então ele já tinha essas provocações. Agora, com o Senado novo, talvez essa história de regulação ela comece a ser mais factível de ser feita, né? Então, nisso eu acredito. Se vai ser bem feito ou não sou tão otimista, porque os caras que estão legislando lá não sabem nem como é que eles ganham dinheiro no Facebook, né? Então, eu acho que tem um chãozinho aí, e aí pessoas como você, e aí com toda a arrogância do mundo talvez a gente possa colaborar para ajudar esses caras a entenderem como as coisas estão funcionando. Eu concordo. Eu acho que, mas eu acho, sabe o que acontece, Cava? Eu acho que a gente já tem hoje um entendimento, por exemplo, bastante consistente na academia, de que o estado de coisas que as redes sociais, por exemplo, defenderam durante muito tempo, que eles são apenas intermediários e não mediadores. E uma coisa é eu ser intermediário como correio. Eu boto uma carta no correio e ele entrega para você. Ele não vê qual é o conteúdo dentro, ele não tem nenhuma ação, nenhuma agência sobre a carta que eu mandei para você. Outra coisa é você ser mediador. Eu mandar uma carta para você, aí alguém editar a carta no caminho, decidir que carta chega primeiro, decidir o que é que vai fazer. Quer dizer, as redes sociais exercem, as redes sociais abertas, obviamente tem comunicadores pessoais que são redes sociais fechadas, com mensagens criptografadas, e aí não tem nenhuma mediação, mas as redes sociais abertas, que funcionam baseadas em propaganda, têm um papel editorial que é indistinguível do papel de um editor de um jornal ou revista. Nesse caso, em particular, eu acho que a gente já resolveu a parada. Academicamente, filosoficamente, do ponto de vista do debate socioeconômico, as redes sociais têm um papel de mediador e editor do debate. E como tal, veja, a gente não precisa nem de regulação nova. A gente não precisa nem de regulação nova. A regulação que pode ser usada é a regulação do espaço midiático clássico. E ela está prontinha para ser usada. É uma falta de desejo de usar, porque em boa parte, políticos de múltiplas facetas da política têm usado esses algoritmos a seu benefício. Eu vou mais longe. Essas redes têm exercido um papel de adestramento, né? Usando a sua analogia dos correios aí, é como se ela falasse para vocês que se você mandar a cartinha com cheiro, você vai pagar menos no selo ou essa cartinha vai chegar mais rápido. Então ela está te adestrando a fazer, a gerar essa polarização. Tem outras consequências também, mas enfim, esse é o mais grave. Agora, para que essa mudança aconteça, novamente a gente cai na história do Senado, seja lá ou aqui, você precisa ter a regulação disso como, né, de botar essas redes como veículos tradicionais. Isso, mas veja, a gente teve um debate aqui, assim, um debate muito estranho no Brasil, né, sobre a lei das fake news. Que eu nem sei, ela não foi aprovada ainda, né? Eu acho que deu uma parada aí na lei das fake news, ela está em algum vácuo legislativo aí em algum lugar, mas a menos que eu esteja muito enganado. O problema de entender uma coisa, talvez para a galera de tecnologia seja muito simples, do legislador entender a classe de algoritmos que está envolvido, que estão envolvidos na mediação das redes sociais, não é um problema trivial e nunca vai ser, tá certo? Mas a gente tem que ver, por exemplo, que a gente já legislou sobre coisa tão complexa quanto. A gente já legislou sobre embriões, a gente vai ter que legislar sobre genética, uma faceta dessa revolução digital, que a gente vai ter que regular de alguma forma, é genética. Todo mundo pode se reprogramar, você pode se reprogramar para viver mais de 120 anos, por exemplo, pode ter um objetivo legal de todo mundo. Você pode reprogramar o futuro dos seus filhos, né? Ter filhos que têm a característica A, B, C. Em que condições você pode fazer isso? Você pode
testar para ver se tem certos tipos de características no DNA que vão implicar em doenças degenerativas, tirar essas facetas do DNA e botar outras, a gente vai ter que lidar com esses problemas. À medida que o tempo passa, que a ciência fica mais profunda e mais complexa, né, que a gente tem que lidar com, por exemplo, redes sociais ou com computação quântica, vão aparecer facetas na sociedade, no mercado, que a maioria das pessoas que vai legislar sobre elas não vai entender de jeito nenhum. Para isso é que existem comitês, que existem comissões e que a gente tem que colocar no centro da parada de novo, no mínimo, um debate cientificamente estruturado. Tem ciência para isso. Nos últimos anos, em boa parte por causa do atual ocupante da Casa Branca, a gente praticamente jogou a ciência no lixo. A ciência não interessa, as pessoas eventualmente podem tomar injeção de água sanitária contra a Covid-19. Isso foi dito... Bebê detergente, não tinha também? Tinha bebê detergente, tomar injeção de água sanitária, esse tipo de coisa. Aqui tinha um mais legal, que era do ozônio no ânus, não tinha? Isso foi dito no púlpito da Casa Branca, quer dizer que é exatamente o país que, usando ciência, tecnologia, engenharia, treinamento de pessoas sofisticadas, foi na Lua e voltou. Mas como a gente passou por uma parte agora onde parece que uma quantidade significativa de pessoas acredita não só que a gente não foi na Lua, mas que a Terra é plana, a gente colocou ciência basicamente num caixote e deixou na garagem. A gente tem que voltar para um ponto onde o método científico, na sua interpretação contemporânea, passa a ser usado para a gente debater esses problemas. Se eu sou legislador e não faço a menor ideia do que é, tem gente com doutorado nessas coisas. E não é um nem dois. Tem dezenas de milhares de pessoas no mundo que entendem essas coisas. E eu acho que a gente devia provocar esse debate. Esse debate é absolutamente essencial do ponto de vista das redes sociais, do ponto de vista das mídias. E eu acho que você tocou num ponto fundamental, Carla, que é o seguinte. Antes da gente resolver o problema da contaminação do imaginário popular pelas redes sociais, vai ser muito difícil a gente ter qualquer debate minimamente são sobre qualquer outra coisa. Porque todo mundo vale a mesma coisa. E o que é promovido e, principalmente, o que é replicado do que é promovido são as inverdades. É mal informação, desinformação e misinformação. Informação criada ou para atacar, completamente falsa criada para atacar, falsa criada para enganar, verdadeira modificada criada para enganar ou atacar as pessoas. Quer dizer, hoje você tem uma série de redes que os caras não estão preocupados se eles vão atacar o A ou B, eles simplesmente geram essa polarização porque isso gera audiência e eles ganham dinheiro. Ou seja, esses caras nem necessariamente têm um lado da história, né? Então, o problema começa a ser escalado. Eu concordo totalmente. A gente tem um objetivo capitalista selvagem e insano e que contamina o imaginário das pessoas. Não é uma coisa física. O capitalismo digital extremo, ele tem um componente de programação das pessoas que é extremamente danoso para a sociedade. Eu não chego a ponto da tese do Humberto Eco, né, que as redes sociais deram vazão à opinião de milhões de idiotas e imbecis, não é exatamente isso também, eu acho, esse ponto é extremo demais, mas a gente tem que entender que tem um número de pessoas muito grande, e é uma porcentagem significativa da população de todos os países, que tem a sua visão de mundo, não é nem sua opinião, contaminada por coisas que são, no mínimo, não factuais. Não há nenhum fato na realidade objetiva que corresponde às versões às quais aquelas pessoas acreditam, ao dão crédito, né? Nós estamos vivendo numa encruzilhada talvez extremamente complexa das narrativas históricas, né? Não só do fim das grandes narrativas, mas da competição entre narrativas, onde a narrativa que eventualmente ganha valor, ganha visão e ganha preeminência nos mercados das ideias é a narrativa que mais gente apoiou, seja lá por qualquer razão. E o mundo não devia funcionar assim, né? Todas as vezes que funcionou assim, nós também não estamos falando disso ter começado agora, né? Nas campanhas antigas, no Império Romano, por exemplo, contra Marco Antônio. Marco Antônio era demonizado em moedas cunhadas pelas casas da moeda, pelas múltiplas casas da moeda do Império Romano, né? Espalhando fake news sobre ele. E isso foi há 2000 anos, né? Mas isso não é de hoje. O problema de hoje é que isso gira muito rápido.
A gente tem que perceber hoje... Né, isso escala muito rápido, né? Nós estamos vivendo no mundo ponto em tempo real, né? Tem um estudo feito em Israel que mostra que 58% das mensagens que são enviadas e recebidas no WhatsApp, elas são replicadas ou respondidas em menos de um minuto. Menos de um minuto. 58% das mensagens. Então, a velocidade de espalhamento de qualquer coisa é absolutamente gigantesca e já causou, por exemplo, linchamentos na Índia. Tem medidas que foram tomadas para evitar isso, mas eu acho que elas são mínimas até aqui. Elas só tocam a superfície do problema e ninguém foi atrás das raízes mesmo. E se a gente não for atrás disso, a gente vai ter um problema muito sério no futuro, talvez inadministrável. E ir atrás disso e criar ambientes sãos no universo digital não é contra a inovação. Vale a pena aqui dizer que a Riot Games tem um departamento de psicologia computacional para garantir a sanidade, por exemplo, de League of Legends. Um jogo que tinha uma rede extremamente ácida, né, que punia com um bullying extremo os newbies, né, as pessoas que começavam a jogar lá, e eles criaram um departamento de psicologia computacional liderado por um dos melhores caras que tem no mundo para manter a sanidade dessa rede. E foi graças ao trabalho desse grupo de psicologia que o jogo sobreviveu. Agora, Silvio, a boa notícia é que ainda que seja muito difícil a gente fazer essa mudança, que o Senado seja lá ou aqui, né, e que tenha regulação, etc. e tal, tecnicamente, eu acredito que seja muito fácil de se resolver, né? Tanto na legislação de responsabilizar as redes, como de criar regras para diminuir isso. Eu fiz um texto a semana passada sobre isso, dando uma série de regras que eu criei em 2-3 horas, que eu acredito que ajudariam a resolver. Então, o problema não é técnico, o problema é de vontade, né? E ainda que isso seja difícil, a hora que a gente conseguir resolver esse pequeno nozinho, a gente resolve o resto muito rápido, né? Claro, porque você tem código lá, né, Cava? E tem código que escreveu coisas do tipo, olha, se a pessoa que está lendo for da cor tal, mostra isso. Se a pessoa que está lendo já navegou pelo site XYZ, mostra isso aqui. E esses algoritmos, uma parte deles de machine learning, foi treinada para fazer um certo tipo de coisa, como cão de guarda que você treinou para fazer um certo tipo de coisa. E é muito mais fácil retreinar esses algoritmos do que retreinar cães de guarda, né? Que são seres sentientes e que têm certas preferências de mundo depois de serem treinados. Os algoritmos não têm essas preferências. O que é preciso mesmo é a gente debater isso profundamente nos espaços regulatórios do mundo inteiro. E a gente regular ou não regular uma rede social ou um comunicador pessoal no Brasil não tem absolutamente nada a ver com o que vão fazer com ele no país de origem dele, seja os Estados Unidos, a China, o Japão, onde for. Eu acho que, como infelizmente, veja, a menos eu esteja muito errado e que a gente ache um caminho do meio, onde a gente vai rearticular a internet global como uma rede só, muito infelizmente, a gente vai ter espaços regulatórios locais ou regionais. Se é assim, é melhor a gente cuidar do nosso para não ficar dependendo do espaço dos outros. Este foi o Reviewer, o podcast Brainstorm da revista MIT Sloan Review Brasil. A direção é da Adriana Salles, a produção é da Lavínia Pedrosa. Edição e sonorização do Leonardo Amaro, da Aerolitos. E os cérebros privilegiados, como você sabe, são de Silvio Meira e Ricardo Cavallini. Conheça mais sobre a gente em mitsloanreview.com.br. Muito obrigada pela companhia e até daqui a pouco. Afinal, 15 dias passam voando.